Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Meu nome é Pedro, eu sou professor de física aqui do Coletivo Vem e vou estar hoje com vocês para mais uma aula de física. Hoje vai ser a nossa aula 1 de física. Espero que todo mundo esteja bem nesse momento. Contem com a gente nesse processo, a gente vai estar com vocês aí durante todo esse processo. Espero que vocês estejam bem aí em casa, onde vocês estiverem nessa quarentena. E a gente espera que tudo volte logo para a normalidade, para que a gente possa voltar para a sala de aula. Mas enquanto isso, vamos usando essa ferramenta aqui mesmo. Então, pessoal, essa vai ser a nossa aula 1 de física, né? A gente teve a aula 0 na aula passada, onde a gente debateu um pouco o que era física, para que ela serve, o que ela estuda. Debatemos um pouco o método científico com a professora Carol e hoje a gente já vai entrar num conteúdo um pouco mais da disciplina de física. Então vem para a tela aqui que a gente vai começar a nossa aula de hoje. Então, pessoal, dê uma olhada aí no slide que a gente está mostrando agora aí na tela, né? Hoje a gente vai estar falando sobre grandezas físicas e por que esse conceito de grandeza física é tão importante a gente entender no estudo da física. A gente vai estar falando de sistema internacional de unidades, que tem total relação com as medições que a gente faz no cotidiano e por que isso é tão importante. Então vamos lá? Então vamos fazer um breve resumo aqui do que é a física, né? Quando a gente falou lá na aula anterior, né, eu e todos os outros professores de física, a gente falou que a física, assim como todo ramo científico, ele nasce de princípios, de conhecimentos da filosofia, né? Ou seja, os povos antigos, o homem, desde os seus primórdios, se questiona por que a natureza se comporta da maneira que ela se comporta, né? E eles perceberam que a natureza ela tem uma regularidade, ela tem um padrão. E eles utilizavam isso para servir aos interesses humanos, né? Como, por exemplo, na colheita, como, por exemplo, no plantio, no cultivo para a própria alimentação. Então ela nasce em princípios filosóficos, né? Tanto é que o primeiro livro, assim, uma grande obra do Isaac Newton, que é um dos pais aí da física clássica, se chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Então, antigamente, o que a gente conhece hoje como ciências naturais, que são a física, a química e a biologia, se chamava filosofia natural, que era a filosofia que se questionava a respeito dos padrões da natureza. Então, a filosofia natural, ela se desmembra depois em ciências da natureza, e essas ciências da natureza elas vão buscar analisar a regularidade dos fenômenos naturais, né? Tanto a física, quanto a química, quanto a biologia. Então, a física vai ser a ciência que vai estudar a natureza e seus fenômenos, buscando uma compreensão científica desses comportamentos naturais. Então, a física ela vai buscar entender a natureza e seus fenômenos, né? Buscando essa compreensão científica da natureza que nos cerca, né? E aí, para isso, a gente vai ter que usar o método científico, né? Como foi abordado na última aula. Todos os princípios da física, até hoje, eles são pautados em estudos científicos que foram validados e estudados ao longo de anos, de séculos, por vários cientistas, para chegar no nível de refinamento que tem hoje. Então, alguns questionamentos físicos que vocês podem fazer são justamente esses que estão aí na tela, né? Como que avião tão massivo, e aí a gente já desmistifica uma ideia, né? A gente costuma confundir esses termos massa com peso, a gente fala que o objeto é muito pesado, né? E esse termo é linguisticamente correto, mas ele é fisicamente errado. A gente não pode falar que um objeto é muito pesado. A gente tem que falar que o objeto é muito massivo, quando a gente está falando de quilograma, por exemplo, né? Da massa de um corpo. Então, como que aviões, mesmo com toneladas de massa, eles conseguem se manter no ar, voando lá, tranquilões? Como que uma garrafa térmica consegue manter nosso café, nosso chá quentinho ali dentro por horas e horas a fio? E como que um chuveiro elétrico, que tem um dispositivo lá, aquela argolinha que parece uma mola chamada resistor, consegue esquentar a água, aquele é um dispositivo elétrico ligado na corrente elétrica, um dispositivo metálico, a água passa por ele e não dá choque em quem toma banho. Como que isso é possível? Então esses fenômenos a gente vai descobrindo ao longo do curso, tá bom? Então vamos lá. O que seria uma grandeza física, pessoal? Esse termo grandeza física é muito importante
a gente entender ele bem, tá? Imagine o seguinte, imagina que eu falo para vocês o seguinte número, 10. Qual é a primeira pergunta que passa na cabeça de vocês? Tá, Pedro, 10 o quê? O que você está falando? Do que você está falando? O número 10 em si, para matemática, ele é um ente completo, né? O 10 ele é um número e para matemática basta. Mas para física não. Você pergunta 10, a primeira pergunta que vem na tua cabeça é o quê? Esse o que você pergunta, você está perguntando a uma unidade de medida. Pedro, eu estou falando de 10 metros, eu estou falando de 10 quilômetros por hora, eu estou falando de 10 quilos, eu estou falando de 10 graus Celsius. Então essa unidade de medida, junto com um número, vão caracterizar o que a gente chama na física de grandeza física. Então o que seria uma grandeza física? São propriedades de um fenômeno, um corpo ou uma substância que podem ser mensuráveis, ou seja, que podem ser medidos. Então, quando a gente tem um número mais uma unidade de medida, a gente tem uma grandeza física. Então, por exemplo, se eu falo para vocês 10 metros, 10 é um número, metros é a unidade de medida, e de qual grandeza física que eu estou falando, então? Da grandeza física comprimento. Então, a grandeza é a propriedade que aquele número e aquela unidade de medida trazem para um determinado fenômeno. Então, se eu falo 10 km por hora, vocês sabem que eu estou falando de qual grandeza física? A grandeza velocidade. Se eu falo 10 graus Celsius, vocês sabem que eu estou falando da grandeza física temperatura. Então é isso. A grandeza física ela é um número associado a uma unidade de medida que descreve um fenômeno físico, tá? Que tem o papel de descrever uma propriedade de um dado fenômeno, corpo ou substância, tá bom? E aí o contrário também é válido, né? Por isso que tem essa setinha aqui. O contrário, ele também é válido, ou seja, quando você tem uma grandeza física, você consegue inferir qual vai ser a sua unidade de medida. Então, se eu falo para você a grandeza física velocidade, você sabe que uma das unidades de medida de velocidade é, por exemplo, o quilômetro por hora. Desculpa a letra que eu estou escrevendo com o mouse. Então, quilômetro por hora, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos aí. Olha só, alguns exemplos que eu tenho certeza que vocês já viram. Essa plaquinha de trânsito eu tenho certeza que vocês já viram alguma vez na vida. Né? E de qual grandeza física que a gente está vendo nessa plaquinha? O número 50 e a unidade, quilômetro por hora. A gente está falando da grandeza física, velocidade. Quando você sobe numa balança digital, 68,5 quilogramas, olha ali, quilogramas. Então a gente está falando da grandeza física, massa. E esse termômetrozinho aqui, que agora é muito comum, a gente vê o pessoal medindo a temperatura, né, da gente em estabelecimento aí durante essa pandemia. Isso tá ali, ó, 36,6 graus Celsius aqui, a unidadezinha aqui em cima. Logo, a gente está falando da grandeza física de temperatura. Tá bom, pessoal? E aí, quando a gente fala de classificação de grandeza física, uma grandeza ela pode ser classificada de duas formas, né? Ela pode ser classificada como uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial. Pedro, pelo amor de Deus, você vai falar de vetor na primeira aula? Não, calma, espera, fica tranquilo, fica calmo, isso é mais lá pra frente. Você só tem que entender o que isso significa. Então, olha só, o que é uma grandeza escalar, pessoal? Uma grandeza escalar é quando eu falo para você um número e uma unidade de medida e aquilo basta para caracterizar a grandeza. Então, se eu falo para vocês 10 segundos, pronto, eu tenho a grandeza de tempo. E essa grandeza já está totalmente descrita, apenas com o seu número. Ó, basta um número e uma unidade de medida para definir a grandeza. Então, logo a gente diz que ela é escalar. Massa é outro exemplo. Se eu falo 10 quilos, pronto, não precisa de mais nenhuma informação. Se eu falo 10 graus Celsius, pronto também. Eu estou com a grandeza física de temperatura e eu não preciso de mais nenhuma informação. Ao contrário das grandezas vetoriais. Qual é a diferença da grandeza vetorial? Se eu falo assim, eu andei 10 metros, qual é o questionamento que vem na cabeça de vocês imediatamente depois de eu falar eu andei 10 metros? Pedro, você andou 10 metros para onde? Em qual direção? Em qual sentido? Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para um lado, para o outro? Para onde? Essa definição de direção e sentido é o que a gente chama de vetor.
Logo, isso é uma grandeza vetorial. Todas as grandezas que você analisa e que pede uma direção e um sentido, essas grandezas elas são grandezas vetoriais. Então, por exemplo, o comprimento é uma grandeza vetorial, a velocidade é uma grandeza vetorial. Você pode estar indo com uma velocidade x para o lado direito ou para o lado esquerdo. Tudo isso vai depender do vetor que tiver nesse movimento. Força também, né? Você pode aplicar força num sentido, como você pode aplicar no sentido oposto, né? Então, quando a gente tem um vetor, né, a gente necessita de um vetor para caracterizar uma grandeza, a gente chama essa grandeza de grandeza vetorial. Ficou claro, pessoal, isso? Show de bola. Então vamos para a próxima telinha aqui. Então, pessoal, um outro conceito muito importante que a gente tem que aprender é o conceito de Sistema Internacional de Unidades, tá? E junto com o Sistema Internacional de Unidades, vem o conceito de medição. Então, uma pergunta que eu faço para vocês que está aí na tela, como que uma balança ela é configurada para medir de uma mesma forma, independente do lugar onde ela é fabricada? Imagina uma fábrica, uma multinacional aí de balanças, que tem uma fábrica na China, uma fábrica no Brasil, uma fábrica nos Estados Unidos. Como que essa balança é configurada para funcionar da mesma forma? Eu ir lá em cima dela e botar 1 quilo, ela pesa 1 quilo aqui no Brasil, 1 quilo nos Estados Unidos, 1 quilo na China. E é justamente nesse sentido que o Sistema Internacional de Unidades aparece, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que fique claro na cabeça de vocês, o que é medição? Medir, pessoal, é o ato de comparar valores obtidos na prática, ou seja, experimentalmente, com um padrão. Como assim? Quando eu coloco lá em cima da minha balança 1 quilo de arroz, eu quero pagar por 1 quilo de arroz. E como que eu sei que aquilo ali é 1 quilo de arroz? Porque teve uma reunião científica no mundo inteiro que definiu uma porção de massa como sendo 1 quilo. Então, olha aí na tela comigo. Foi na primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas em Paris, em 1889, que foi os primórdios do Sistema Internacional de Unidades, tá? O Sistema Internacional surge mais tarde, por volta de 1960, né? Mas nessa primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas, a comunidade científica internacional definiu esse cilindrozinho aqui, olha que bonitinho. É uma liga de platina e irídio, uma liga metálica, que serviu como padrão para o quilograma padrão. Então, esse cilindro hoje está lá guardado no Escritório Internacional de Pesos e Medidas, que também é em Paris. Ele não é mais usado, mas ele foi por muito tempo usado e foi distribuído várias cópias desse cilindro para os países, e os países calibravam os seus instrumentos de medida baseado nesse quilograma padrão. E aí você tinha um quilograma padrão, você tinha um metro padrão, né? E qual é o órgão que é responsável até hoje pela fiscalização dos padrões de medida brasileiro? Tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é o Inmetro. Isso, o Inmetro, ele é responsável por fiscalizar se as medidas elas estão sendo feitas de maneira correta em todo o território nacional. Tá bom, pessoal? Então, o Sistema Internacional de Unidades, ele padronizou todas as medições que você tinha no planeta Terra, no globo, tá bom? Utilizando um sistema que a gente chama de sistema métrico, tá? Então, hoje, quase todas as nações do mundo utilizam um sistema métrico. Somente os Estados Unidos e mais 2 paísezinhos, que eu nem sei o nome, não utilizam o sistema métrico, utilizam o sistema imperial, que é aquele sistema de pé, polegada, jarda, milha, que não é um sistema muito comum e que causa certos conflitos quando a gente fala de trabalhos científicos da comunidade internacional. Então, o Sistema Internacional de Unidades ele é isso. Ele é um sistema criado para padronizar as medidas que são feitas mundo afora. Para eu garantir que 1 quilo que eu pese aqui no Brasil e leve para a China, esse 1 quilo na China vai pesar o mesmo 1 quilo que ele pesa aqui no Brasil. Beleza? Então, a gente tem aí 7 grandezas básicas do sistema internacional. As outras grandezas físicas todas derivam dessas grandezas aí, tá bom? Então, a gente tem a grandeza de comprimento, cujo nome é metro, né? E o símbolo é um Mzinho minúsculo. A gente tem a grandeza de massa, quilograma, o símbolo é um kg. Tempo, que é segundo.
corrente elétrica, essas 4 últimas a gente não vai usar tanto agora. Temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Então a gente tem para massa o quilograma, tempo a gente mede em segundo, corrente elétrica em ampere, temperatura a gente mede em Kelvin pelo sistema internacional, não é grau Celsius, não é Fahrenheit, é Kelvin. A gente tem quantidade de matéria que a gente mede em mol, intensidade luminosa que a gente mede em candela. Tá? Então todas as outras unidades elas derivam dessas unidades básicas, tá bom, pessoal? Então quando a gente tem aqui a unidade de velocidade, por exemplo, né, a unidade de velocidade nada mais é uma das unidades, né? No SI é o metro por segundo, né? Metro por segundo é uma unidade de velocidade. Então quando a gente fala de unidade de velocidade, ela é uma combinação da unidade de comprimento mais a unidade de tempo. Tá bom, pessoal? Então, todas as outras grandezas que você pensar vai derivar dessas 7 grandezas básicas aqui do SI. Tá bom? Um sistema, antigamente se chamava, né, o sistema MKS, que é a inicial aqui, ó, dessas 3 primeiras grandezas, comprimento, massa e tempo, são uma das 3 grandezas, assim, primordiais no estudo da física. Principalmente no estudo da física 1, que é a física que trata da mecânica dos corpos, tá? Então, assim, são grandezas que vocês vão usar o tempo todo no estudo da física. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje sobre grandeza física, sistema internacional de unidades. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a algumas ferramentas básicas de matemática, que vai ser a notação científica e a ordem de grandeza, que são 2 ferramentas muito importantes no desenvolvimento de alguns conceitos físicos, né? Alguns números na física, eles precisam desses conceitos de notação científica e ordem de grandeza, que tem tudo a ver com potência de base 10. Então, prestem bastante atenção nessa aula, façam as listas de exercícios e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau!